fazer um homem ter medo de te perder. É isso mesmo que você quer? Eu vejo muitas mulheres procurando descobrir maneiras de fazer um homem sentir medo de perder elas. E acaba que realmente existem pessoas que abordam sobre sentimentos dessa maneira. Só que esse é o pior caminho para você lidar com sentimentos. Eu digo que é pior porque quando você está querendo mudar ou criar emoções no seu parceiro ou pretendente, o problema está muito mais relacionado com você do que com ele. Eu até entendo que as mulheres elas já estão cansadas de se magoarem em seus relacionamentos. E aí elas procuram aprender esse tipo de estratégia. Só que não significa necessariamente que com essas estratégias você vai ser feliz nos seus relacionamentos. Eu também entendo que existe até alguma boa intenção por trás de quem ensina essas estratégias. Mas relacionamentos são tão complexos que só boas intenções para fazer dar certo não é suficiente. Quando você ouve de alguém ou de alguma amiga te dizendo que você não deve aceitar menos do que você merece, isso não quer dizer que você precisa ser uma pessoa fria, uma pessoa invulnerável ou uma pessoa defensiva para conseguir o amor que você merece. Embora que alguns ensinamentos ainda digam que você precisa fazer isso. E que esses são exatos tipos de ensinamentos que eu não acho muito legal. De fato, nós realmente não temos que aceitar menos do que achamos que merecemos. Mas nós não devemos usar isso como um meio para conseguir mais amor. Por isso, quando você tenta se mostrar uma pessoa fria, uma pessoa invulnerável, uma pessoa defensiva, você na verdade está deixando de ser você mesma, tentando reprimir a sua parte vulnerável com o propósito de conseguir mais amor. Em outras palavras, pode até parecer que não, mas você está deixando de se amar. Você está deixando de se amar porque, veja bem, todos nós temos os nossos dois lados. O nosso lado defensivo, que é aquele lado em que nós ficamos com raiva e lutamos quando, em certas ocasiões, algo de ruim está acontecendo. E aquele nosso lado vulnerável, que é aquele lado em que nós choramos quando perdemos algo. Ou o medo que nos avisa que algo vai dar errado. Negar isso é negar que nós somos seres humanos. No entanto, você pode até nem saber que provavelmente está escondendo um desses dois lados. E aí acabando por deixar de se amar. Você já deve ter ouvido falar que as pessoas elas só vão te amar quando você se amar em primeiro lugar. E isso é realmente verdade. Porém, o que você provavelmente não sabe é que quando você tenta fazer qualquer coisa que evite um desses seus dois lados, que no caso evitar ser defensiva ou evitar ser vulnerável só para ganhar o amor dos outros, você está deixando de se amar. Um exemplo bastante comum disso é quando uma pessoa que já sofreu muito nos relacionamentos anteriores, ela se torna uma pessoa fria e indiferente nos relacionamentos seguintes. Pois ela sente que quando ela era boazinha, ela não se sentia amada como ela achava que merecia. O problema com essa abordagem é que ela acaba escondendo a sua verdadeira identidade e com o objetivo de ganhar mais amor. E quando a pessoa esconde quem ela é, ela na verdade acaba dificultando para ela mesma em confiar no amor dos outros, porque ela sabe que ela vai estar sendo amada pelo que ela não é. Então, quanto mais ela recebe amor, mais ela é desconfiada e mais ela sente a necessidade de negar a vulnerabilidade dela. Embora que ainda ela possa achar que ela está sendo amada e respeitada por ela ser forte e independente, ela na verdade ela está em uma luta diária para tentar continuar no controle, evitando assim certas emoções vulneráveis. E aí você me fala, putz, Emanuel, eu me identifiquei exatamente com o que você está dizendo. E eu me sinto realmente dessa forma. O que é que eu posso fazer agora? Bom, foi como eu falei. Relacionamentos são tão complexos que se você entra em um relacionamento partindo de somente boas intenções para fazer dar certo, quase sempre pode dar errado, mesmo que você esteja com a pessoa certa. Por isso que basicamente você vai precisar seguir dois passos. O primeiro é que antes mesmo de você entrar em um relacionamento, você precisa entender os seus sentimentos. Você precisa descobrir quais sentimentos negativos você pode estar reprimindo e trazer esses sentimentos à tona. Uma vez que você entende os seus sentimentos, você vai estar livre agora para ser você mesma e dividir com sucesso os seus sentimentos com o sexo oposto. E aí você pode estar pensando, Manuel, mas eu já fiz isso e não deu certo. É por isso que eu deixei de ser boazinha. Bom, é por isso que existe o segundo passo e você deve segui-lo. Pois o segundo passo é saber como se comunicar com o sexo oposto. Você precisa saber como comunicar corretamente os seus sentimentos com o sexo oposto e garantir que você não será mal interpretada. Eu digo isso porque a maneira como uma mulher pensa sobre sentimentos
é muitas vezes diferente com a maneira como um homem pensa sobre os sentimentos. E a consequência dessas diferenças de pensamentos é que muitos dos problemas de comunicação entre um casal é por causa da maneira como ele comunica os seus sentimentos e interpretam esses sentimentos. Por exemplo, uma mulher, ela geralmente fica muito irritada quando um homem passa dias sem dar notícias depois de eles terem se divertido muito no dia anterior. Ela fica aborrecida porque no universo feminino, a maneira como uma mulher mostra para uma outra pessoa que ela se importa é dando alguma segurança. Então, se ela tiver que ir atrás do homem e ser recebida por ele como se ele não tivesse nem um pouco arrependido por não ter ligado para ela, ou pelo menos não ter mandado alguma mensagem, para ela é como ir do céu ao inferno. Isso acaba fazendo com que ela acabe descarregando o aborrecimento dela em cima dele. Ou então que ela fique retraída e deixe de ser aquela mulher feliz e sorridente quando eles estavam juntos. Ele sente esse ressentimento dela e fica sem entender por que ela está daquele jeito. Porque na cabeça dele, quando um homem demora para dar notícias, é justamente o contrário. É porque ele está sinalizando para ela que ele se importa com ela. Porque no universo masculino, os homens aprenderam que depois de uma entrevista de emprego, você não deve ligar imediatamente para a empresa. Porque senão as chances de ser contratado vão ser reduzidas. E aí, nos relacionamentos, eles acabam agindo da mesma maneira. Se ele for muito afoito, por exemplo, ele vai estar parecendo que ele é necessitado dela. E aí ela não vai ficar atraída por ele. Então, como você pode ver, isso é só um problema de comunicação em que eles não entendem o pensamento e os sentimentos um do outro. Agora imagine um problema de comunicação com uma mulher ou com um homem que não entende os seus próprios sentimentos. Como é que eles vão conseguir se comunicar? Por exemplo, imagine uma mulher que passou a vida inteira reprimindo a sua raiva para parecer legal para os outros. E tudo começou na infância dela, quando ela foi ensinada pelos pais dela que ela deveria se parecer legal para conseguir o amor dos próprios pais. E dependendo do nível de repressão, se tiver sido algo muito intenso, a personalidade dela pode ter sido afetada. E como resultado disso, é possível que ela tenha uma profunda crise de depressão na vida adulta, se ela não aprender a expressar essa raiva reprimida. Algumas pessoas já estão tão acostumadas a se sentirem deprimidas, inclusive, que elas até pensam que não sentem raiva. Agora imagine uma mulher com uma profunda raiva dessa, reprimida, entrando em um relacionamento. É muito provável que ela se sinta dependente do parceiro dela por amor, igual como ela era dependente dos pais por amor. O que é que isso vai acontecer? Vai acontecer que, quando ele não entender os sentimentos dela, ele vai evitar ficar próximo dela, para justamente não acabar magoando os sentimentos dela. Ela pode até chorar e ficar aborrecida com ele, mas muitas vezes esses aborrecimentos podem ser ressentimentos, e que são um encobrimento da raiva, e não a raiva em si. Ela só vai se sentir melhor quando ela liberar essa raiva. E primeiro expressando a raiva de si mesma e depois expressando a raiva pelo seu parceiro. Mas quando eu digo para expressar a raiva de si mesma, não digo no sentido de autodestruição não, tá? Como por exemplo, eu sou um desastre, eu me odeio, ou eu sou um idiota, não era para eu ter feito isso ou aquilo. Quando você fala assim, você na verdade está se culpando e levando os seus sentimentos mais uma vez para o seu lado vulnerável e reprimindo o seu lado defensivo, ou seja, a sua raiva. Para colocar a raiva para fora, você vai precisar dizer como se estivesse falando com outra pessoa. Se olhar no espelho pode te ajudar nisso. Por exemplo, fulana, pare de ser idiota. Pare de receber menos do que você merece. Fulana, você não vai ser mais influenciável. No caso, fulana, você troca pelo seu nome. Faça esse teste que você vai ver que você vai sentir uma melhora imediata. E aí, continuando. Depois de expressar a raiva por si mesma, agora é hora de expressar a raiva pelo seu parceiro. Mas não fale diretamente para ele não. Principalmente se a relação é recente e você sabe que ele não vai te ouvir. Você pode fazer isso com uma amiga de confiança que está aberta a ouvir a sua raiva sobre ele. Agora, algo muito importante a ser considerado é que, dependendo do nível de repressão, expressar a sua raiva só por si mesma e pelo seu parceiro ainda não vai ser suficiente. Muitas vezes você pensa que toda essa sua emoção negativa está relacionada apenas com o seu parceiro. Mas como eu falei antes, algumas pessoas começaram a reprimir sentimentos desde a infância para parecer legal para os pais. E esses sentimentos reprimidos da sua infância diz muito mais a respeito do problema que você está tendo com o seu parceiro atualmente do que os sentimentos negativos que você está tendo atualmente com ele. Na verdade, todos nós somos ensinados desde criança a reprimir as nossas emoções negativas em algum nível. E sequer nós estamos conscientes disso. Algumas pessoas mais e outras menos. Por exemplo, durante a sua infância, quando você chorava por perder algo que você queria, ou que faltava algo que você queria ou precisava, alguém chegava para você e tentava te fazer se sentir melhor, dizendo para você não chorar? Ou então quando você estava com raiva,
você estava estressada com algo que estava acontecendo, que você não queria que acontecesse, alguém chegava para você e falava que você não deveria se estressar, dependendo do nível de repressão de certos sentimentos negativos, seja ele defensivo ou vulnerável, ele pode ser muito impactante na sua vida adulta ou nem tanto assim. Mas você vai ter que descobrir isso por conta própria. Uma maneira de expressar esses sentimentos da infância é escrevendo eles num papel. Uma vez que você descobriu e expressou a raiva reprimida da sua infância, agora é hora de você também expressar a sua raiva que você sentiu pelo seu parceiro. E por fim, depois de colocar a raiva para fora, tanto por você quanto para os outros, agora é hora de você perdoar todo mundo por não terem sido perfeitos. Você consegue chegar nessa conclusão admitindo para você mesma que, de alguma maneira, você foi responsável pelo resultado que você vem obtendo. O perdão, ele é uma parte importante desse processo, porque o desabafo dessa sua raiva, ela não deve ser com uma intenção de destruir, mas sim como uma maneira de você chegar ao amor que existe dentro de você. Imagine que por baixo de todos os sentimentos negativos, está lá o amor lá dentro de você esperando para ser acessado. O amor que se ama e o amor que confia no amor dos outros. É assim que você começa a entender seus sentimentos. Uma vez que você entende os seus sentimentos, você começa a se sentir melhor. Agora é claro que isso não é uma tarefa fácil e rápida, que tudo vai mudar da noite para o dia não, tá? Afinal, você e eu, nós passamos a nossa vida inteira sendo ensinados a reprimir as nossas emoções negativas, seja em algum nível. Por isso é preciso habilidade, prática e compromisso com o crescimento. Depois de entender os seus sentimentos, você agora está pronta para dividir eles com o homem. Só que lembre-se, dividir sentimentos com o homem, você precisa aprender como comunicá-los para não ser mal interpretado. Pois foi como eu falei, os homens, eles pensam sobre os sentimentos de maneira diferente das mulheres. É claro que os homens também, eles deveriam comunicar melhor os sentimentos dele para as mulheres, para que eles não possam ser mal interpretados. E eles também deveriam entender os próprios sentimentos dele em primeiro lugar, para que eles possam também estar preparados para um relacionamento. Mas só de você estar em dia com esses dois requisitos, já te deixa muito mais próximo de encontrar o homem certo para você. E também te ajuda para que você possa descartar os homens errados da sua vida. E um outro detalhe que você precisa saber é que, assim como entender os seus sentimentos é um processo que requer habilidade, prática e compromisso com o crescimento, comunicar os seus sentimentos também requer habilidade, prática e compromisso com o crescimento. Eu já dei diversas dicas aqui no canal sobre essas diferenças entre homens e mulheres. E dei dicas como você pode se comunicar melhor com os homens. Então aproveite e assista também os meus outros vídeos. Eu posso te garantir que você vai estar bem amparada aqui no meu canal com o conteúdo que eu abordo, tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que ele tenha te ajudado, e se te ajudou, aproveita e já curte e compartilha com alguém que você sabe que precisa desse tipo de informação. Pode ter certeza que você também vai ajudar muito essa pessoa. Bom, eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você e até o próximo vídeo.